Recapitulação. Nós fizemos a definição de fluidos, né, no fluido cósmico universal, falamos de citações da Gênese e de André Luiz. Nós também, né, na outra aula, falamos sobre a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria, sobre a natureza dos fluidos, que ela tanto pode ser etéreo como material e também passa por essa transformação, essa transição que é considerada também transitória. Falamos sobre a qualidade dos fluidos e aqui trouxemos apenas 4 tipos de qualidades que nós podemos atribuir aos fluidos, que é o fato dele ser modável, morais, físicas e flexíveis. Já no final, começamos a falar sobre as propriedades dos fluidos, que tem como principal veículo o pensamento. A gente falou um pouco sobre o fluido espiritual, falamos também sobre o fluido material, né, que é o fluido condensado. Trouxemos as classificações, né, a gente falou sobre as classificações, não foi, gente? Dos fluidos, que é impossível fazer essa classificação, né? Mas que tudo depende muito também da forma como a gente pensa. Os pensamentos, ele é o que vai nortear a utilização dos fluidos. O próximo, Mônica, fala sobre as classificações, isso, né? Que seria impossível fazer uma enumeração ou classificar os fluidos bons e maus, ou especificar suas qualidades respectivas, considerando que a diversidade deles é tão grande quanto a dos pensamentos. Então, eu acho interessante como é que tem gente que diz que a gente tem tantos pensamentos por minuto. Eu fico pensando, como é que conseguiram calcular isso? Porque é tão rápido, né? A gente não consegue perceber. Mas isso é só para a gente ter uma ideia do quanto o fluido ele tem essa variação, né? Ele pode diferenciar, se modificar, e ele está nesse processo constante, porque nós também estamos fazendo isso, né? Como é o pensamento, nós estamos contribuindo para que essa mudança aconteça. E ele fala que o quadro dos fluidos seria, pois, a de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que ele produz. Kardec, ele dá toda nesse capítulo 14, ele explica, só que a nossa condição ainda na ignorância dessa temática, a gente não consegue abstrair o que ele está colocando. A gente começa a ter noções. Eu fico sempre observando que a gente está como se estivesse se abrindo para isso, né? Para esse conhecimento que é muito vasto. Mas a gente está no caminho, né, para isso. Eu trouxe nessa parte agora sobre as modificações dos fluidos só algumas referências. Mas esse é a utilização do pensamento e da vontade no que se fala sobre os fluidos. Tem a obra de Kardec, ela tem muitas referências, às vezes nem está tão explícito, né, como mencionando os fluidos, mas a ação, né, do magnetismo, que o magnetismo também é uma derivação do fluido. Então ele fala em muitos casos, muitos artigos ele utiliza lá na Revista Espírita, e se a gente fosse trazer, não tinha como a gente ter como explorar esse conteúdo. Mas aí a gente vai fazendo o que é possível. Ele diz o seguinte aqui na Gênesis capítulo 14, item 14, que pelo pensamento eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam e dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como um químico muda as de um gás
ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O La Fontaine estava lendo, ele não dá tanta importância, pelo que eu entendi, no que nós estamos trabalhando sempre, né? O Jacó sempre fala que a vontade é esse diferencial. E o La Fontaine, ele diz que o mais importante é o fluido que a gente utiliza, que a gente faz esse direcionamento. Mas quando ele fala do direcionamento, a vontade está implícita. Então aí eu vejo que, queira ou não, ele está fazendo essa conjugação de ideias. Elas, como ele diz aqui, é o pensamento que faz com que elas possam se aglomerar. É através do pensamento também que a gente vai fazendo essas combinações, vai fazendo tudo o que é possível com relação à modificação desses fluidos. Eu estava vendo aqui, ó, eu tenho esse livro, ó, Pensamento e Vontade, do Ernesto Bonzano. Sim. E aí ele fala aqui atrás, né, quando fala do livro, fala assim, o pensamento, seja de encarnados como de desencarnados, revela-se poderoso escultor de formas sensíveis. Quer dizer, dentro do que ele está falando aqui, ele forma fotos, impressiona diretamente chapas fotográficas. Aí ele fala assim, casos históricos que comprovam que o pensamento e a vontade são forças prodigiosas que podem modelar a matéria física, né? Aí ele fala que mais adiante também, dentro do resumo, que na verdade o alcance de que o pensamento é a potente força criadora que pode atuar sobre a matéria é excepcional. Revela que o ser humano possui em escala própria os poderes criadores da divindade, já que a criação é apenas o pensamento exteriorizado de Deus. Quer dizer, assim, realmente podemos criar muitas coisas com o pensamento. Isso que é o plasmar, né, com o pensamento da gente, criar formas com esse pensamento. E o que eu tenho observado nesses últimos tempos é a questão das doenças que a gente adquire. Você vê, conforme é o tipo de pensamento que a gente tem, atua, né? Ele condensa essas energias, que é a forma como a gente está ali. Se você está com aqueles pensamentos de raiva, aquelas revolta, essas energias elas vão começar a se concentrar onde? Lá no fígado. Então vai comprometendo energeticamente, né? Vai de forma mais fluídica, mais energética, daqui a um pouco ela se condensa, né? De tanto a gente estar com esses pensamentos constantes, né? Sendo aquela coisa rotineira na nossa vida. Porque tem uns pensamentos que eles ficam firmes. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com a forma como a gente pensa. É a importância do conhecimento que faz a diferença na nossa vida. São os nossos problemas, né? A gente atrai. Quer dizer, a gente pensa e vai atraindo. A lei de atração, que o nosso pensamento ele também tem esse poder. Eu penso também que, além do pensamento, o que ajuda a plasmar é o pensamento junto com o sentimento. Né? Porque se você pensa, na minha cabeça, ele pode se esvairir. Mas se você pensa e coloca junto o sentir, aí... Né? É como se fosse cimento, né? Parece que ali tá fechado. É porque, na realidade, cada um de nós só pensa de acordo com o nosso modo de ser. Então, tudo que eu penso é tudo que eu conheço, tudo que eu entendo, tudo que eu sinto. Então, o meu pensamento, ele é como se fosse uma fotografia de mim mesma. Então, todo pensamento, ele está imbuído, inclusive, de emoções, de sentimento, o tempo inteiro. O pensamento, ele é uma marca. Ele reflete exatamente o que nós somos. Pensamento é alma, né?
Já está lá no Kardec, no Livro dos Espíritos. Exatamente. Aonde está a tua alma, está o teu pensamento. Exatamente. Onde está o pensamento, está a sua alma. Exatamente. Né? Então, assim, eu não vou conseguir pensar com o conhecimento do outro, com o sentimento do outro, não. É o meu. Né? Então, o meu pensamento é o reflexo meu, o pensamento da Ana Paula é o reflexo dela, o da Mônica é o reflexo dela. É como a gente pode ver aqui, né, na continuidade desse item. Ele diz: uma vez que os fluidos ambientes são modificados pela projeção do pensamento do espírito, seu envoltório perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, deve, com mais forte razão, guardar as marcas das suas qualidades, boas ou más. Você vê que a forma como a gente pensa, até o ambiente modifica. A nossa casa, ela tem a parte vibracional, energética, tudo isso parte de onde? Dos nossos pensamentos. Olha como a gente não tem noção das coisas. Aí a gente chega, se aproxima dos ambientes e diz: mas é fulano que está com a energia ruim. A gente não sabe o que é que está acontecendo ali. Às vezes é uma diferença de energias, né, pensamentos que pela vibração se aproximam, às vezes pode repelir, né, ou pode se conectar. Isso está tudo envolto, né? É um campo que a gente não tem dimensão do que está nos envolvendo. E quando a gente começa a ter essa compreensão, a forma como a gente está, né? A energia está pesada, a gente está sobrecarregando, porque parte do que? A gente pensa, sente. Essa conexão. Parece que um potencializa o outro. Né? É uma rede que vai potencializando cada vez mais. Quando vai potencializando, aí ele vai se expandindo, fazendo essa envolto, né? Esse campo, ele começa a ter toda essa influência que a gente está emanando. Pois não, mãe. Sem contar que semelhante atrai semelhante, né? Assim, quando você fala do repelir e atrair, aí eu fico aqui imaginando, assim, quanta coisa que às vezes a gente está vibrando naquele momento, a gente está atraindo ainda mais coisas iguais àquilo do que exatamente diferentes daquilo. Porque se fosse diferente, a gente não estava atraindo, né? Quando a gente começa a ter conhecimento do que isso está acontecendo, que é a forma como a gente pensa e como a gente sente que está fazendo essa atração, aí a gente já começa a trabalhar, né, fazendo o efeito contrário. Porque é a gente que tem que fazer o que é melhor para a gente. Tá? Fazer isso ser benéfico para todos nós. Então, se a gente entender que nós podemos melhor qualificar as nossas amizades, né? A situação também é tensa, a gente pode modificar, né? Fazendo até uma dispersão, né, através dos pensamentos. A gente pode trabalhar isso, só precisamos entender como a gente pode fazer. Eu não tinha essa visão e graças a esse estudo, isso aí está despertando em mim e que eu espero que também desperte em vocês, para a gente poder fazer sempre isso a nosso favor. Esse contexto em que fala-se sobre a prece, a oração, não só no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho, ele fala muito bem sobre isso. Eu achei muito interessante e vocês também vão, eu espero que vocês concordem. Ainda sobre o pensamento e a vontade, a gente vai fazer essa reflexão nesse item 662. Ele diz: pode-se, com utilidade, orar por outrem? Aí os nossos irmãos espirituais responderam a Kardec: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e esses se associam ao bem que deseja fazer.
De certa maneira, é tudo isso que a gente tem falado. Aí Kardec, como ele sempre, né, de acordo com a situação, ele dá uma ênfase. Aí Kardec, ele vem fechar essa questão. Ele diz assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for aderente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os espíritos bons que virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitam seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, e dos lábios nada vale. Isso está lá no capítulo das leis morais, em especial na lei de adoração. Aí, às vezes, a gente fala, não, mas essa questão de prece, né, isso é religioso. Tem pessoas que têm esse pensamento de que a prece é mais uma parte em que se trata só da questão religiosa, desse ponto de vista. Mas no que Kardec está falando aqui, não é um princípio religioso. Como a gente pode ver, ele está aqui mostrando o quanto a gente pode fazer. Por isso que, quando se fala que o magnetismo ele pode também ser através da prece, aí nós entendemos que o nosso pensamento direcionado, quando é sincero, né, se for ardente e sincera, ela pode fazer grandes benefícios a outra. E para a gente também, né, porque o bem que a gente faz ao outro também, né, reflete em nossas vidas. Vocês querem fazer algum comentário? Muito bem, Patrícia. Oi, Ana Paula. Boa noite a todos, né? Em cima disso que você falou, Ana Paula, eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e eu até anotei aqui o capítulo 27, ele traz em Pedi e Obtereis, no item 10, ele fala exatamente isso, que o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. E aí eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? Do pedir e obtereis e da força do pensamento e da prece direcionada em qualquer sentido, né? E aí eu queria só pontuar mais esse itemzinho que está dentro do Evangelho para ajudar aí a complementar de uma certa forma. Eu acho que, para mim, me recordou isso e eu acho que tem tudo a ver. O que você falou, vai estar mais adiante. Esse aqui é o slide 11, ele está no slide 14. O que você acabou de falar, sintonia de pensamento. Mas é isso, você vê que ele fala que no livro dos Espíritos, ele reforça no Evangelho. Então, né, a obra de Kardec, ela está toda amarrada às informações, ela não está solta. Isso aqui é aquele esquema que o Jacó fez para falar sobre a questão dos fluidos. Aqui ele não fala só do fluido material, mas também do espiritual. Quando ele, né, montou aqui, você pode ver que na coluna esquerda ele trata, pelo menos aqui eu acho que de vocês também né? O esquerdo ele fala mais dessa parte espiritual, né, do que conduz à formação do espírito. E do lado direito, do princípio, né, que vem falar sobre o fluido mais material, do fluido cósmico universal. Eu acho interessante que Jacó ele faz uma diferenciação do fluido universal e do fluido cósmico. Eu tentei compreender a forma que o Jacó ele conseguiu ver de forma separada. Ele parte do princípio de que a origem é o fluido universal. Isso é a origem. Quando, digamos assim, quando o fluido ele entra numa situação de se transformar em qualquer tipo de matéria, isso entra no campo do fluido cósmico.
Deu para entender? Então, assim, a origem é o fluido universal. A geratriz, que é a partir de que momento o fluido começa a tomar novas feições e formar tudo que é o universo, que no universo a gente tem como matéria, é como se ele está no estado de fluido cósmico. Mas isso não está em Kardec, né? Para Kardec, aliás, para os espíritos, é uma coisa só, né? Não está, mas Não está está. explícito, né? Não está Não explícito. está, mas está, porque as questões que ele vai pegando, os espíritos reforçam essa ideia, né? Então, assim, inclusive porque muita gente diz que não tem sentido você chamar fluido cósmico universal, porque é a mesma coisa. Tanto é que ele vai falando assim, Deus cria o quê? Espírito e matéria, né? Só que Deus não cria espírito e matéria. Deus cria o quê? É o princípio inteligente universal, ou então o princípio espiritual, e o princípio material, ou o fluido universal. Essas são as criações. A Trindade, como foi falado anteriormente. A Trindade. E a gente, para poder a gente entender melhor, a gente, vamos dizer, os próprios espíritos traduzem como cria o quê? Espírito e matéria, para a gente poder entender. Porque isso daqui é abstrato demais. Mas a criação divina é o princípio espiritual e o princípio material. Ou, outro nome do princípio material, a gente poderia chamar de fluido universal. É a criação. Só que esse fluido universal, ele não vai gerar tudo que é matéria no universo. Quando ele começa ele deixa de ser, digamos assim, a criação divina, e ele começa a entrar em operação, ele já começa a ser chamado de fluido cósmico. Aí a gente vai pegar isso quando ele diz aqui, ó, você quer entender fluido cósmico, o que é? Você vai no Livro dos Espíritos, a questão 33 a 94, ou você vai na Gênesis, no capítulo 5º, o item 17, ou no 14, itens 2 e 3, que aí você vai pegar, e aí ele tem essas descrições todinhas. Hoje eu estava ouvindo um vídeo dele, ele falando sobre La Fontaine e Deleuze, parece. Que ele, pelo conhecimento que tem das obras, ele consegue perceber certas nuances que nós que estamos começando, nós não conseguimos perceber. E é isso que eu posso ver nesse esquema aqui que ele montou. Ele disse que passou mais de 2 anos para montar isso aqui. Foi. Porque ele fez, aí conforme ele lia, ele disse, não, eu tenho que ajustar aqui. Então ele foi lendo e foi ajustando para fazer. O fluido universal é a origem de tudo o que vai ser matéria no universo. Tudo que no universo é matéria, a origem está no fluido universal. O princípio espiritual é que ele vai se trabalhando até, digamos, para que, na nossa visão ainda muito tacanha, em determinado momento, digamos assim, ele pode se classificar como espírito. Mas foi muito bom essa colocação aqui desse fluxograma. Muito bem trabalhado, né? Mas, assim, aí deixa a gente já com várias referências, justamente para poder fazer essas leituras e a gente conseguir ter algo para discutir, né? Então, aqui é mais questões de referência. São referências que a gente tem, que são muitos, como fala, incontáveis os tipos de modificações, mas esses são os que a gente conhece, vai falar com mais frequência, que é o princípio vital, o fluido vital, o ectoplasma, né, que ultimamente tem ganhado espaço, né, no meio espírita, o magnetismo, sem contar, inúmeros casos que tem nas revistas, nas obras, de uma maneira geral, né, e que é bom a gente estar sempre vendo, revendo
esse livro do Jacó, que ele também é riquíssimo, reavaliando verdades distorcidas, também é muito interessante, que ele fala, né, onde tem, falando sobre o magnetismo, e que há as distorções, má interpretação, né, desse assunto. Pronto, agora chegou no que Patrícia falou. Vai, Patrícia, no capítulo 27, no item 10, foi o que ela acabou de ler. Né, que a gente falou do fluido lá no Livro dos Espíritos, aí aqui no Evangelho, foi o que ela acabou de ler. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer em apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprender o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhado no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, em qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Uma vez uma pessoa me explicou, e acho que a Kardec também tem, que fala que nós estamos como se fosse dentro do mar. Né? Tudo que nos... O Chico é que fala isso. Tem um capítulo acho que é no Evolução dos Mundos, eu não sei se é esse livro, ou da mediunidade, que chama-se Fluido Cósmico. Então ele começa dizendo que Deus, né, que o fluido é o asno do Criador. Evolução em Dois Mundos, o capítulo... Evolução em Dois Mundos, E nós estamos imersos nesse fluido, né, esse fluido cósmico, como peixes do mar. Só no próximo, que é a continuação do que está aqui nesse item 10, eu acho muito interessante o que ele diz aqui. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, são limitadas, né? Ela não tem uma expansão muito grande. Ao passo que as do fluido universal se estendem em todo o universo. Então não tem barreira, né? Não tem uma limitação, não tem um campo que ele fica ali restrito. Ele é expansivo demais, não tem limite. Pela própria propriedade, né? Pois é. Então não tem barreiras para ele. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Essa energia, ela tem a mesma proporção, como se fosse, na minha forma de entender, como se fosse equivalente. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o local onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. A telepatia. Você vê que às vezes a gente não entende como é que pode as pessoas terem essa sintonia, mas aqui a gente começa a compreender. É a corrente de pensamento que faz com que a gente chegue lá. Aí, essa aqui já é André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Ele fala, em verdade, para conseguir alguma ideia precisa no dicionário terrestre, com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada da força mental, sob a alavanca da vontade. Será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais, em multifária graduação evolutiva. Quando ele está falando lá em evolução, esse livro eu nunca tinha prestado atenção. A gente lê e não consegue abstrair a importância do conhecimento que ele passa.
Então aqui ele mostra para a gente. Se a gente for, como ele diz ali, para ter uma ideia precisa no nosso dicionário, a gente pode até conseguir uma definição, mas a gente, né, o poder desse fluido, a gente não tem uma definição precisa. Aí ele mostra que se constitui de si emanação controlada da força mental. André Luiz ele vem mostrar o que Kardec já vinha falando, a questão da força que a gente emana através do nosso pensamento. Aí tem a alavanca, que é a vontade. Aí vai dizer que André Luiz não está encaixado bem direitinho com Kardec. Tá. Ele utiliza terminologias, né, diferenciadas, porque é a característica dele. Mas aqui ele está mostrando quase que a mesma coisa. Agora, nós vamos no próximo slide trazer alguns casos que a gente pode ver o emprego do fluido. Nesse caso aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nesse capítulo 9, que fala sobre a possessão, eu não sei se vocês se lembram, chega um pessoal na casa espírita para participar da reunião mediúnica. E aí foi solicitado, para efeito de aprendizagem, permitir que o obsessor entre e possa estar no mesmo ambiente que o rapaz que foi fazer o atendimento, o Pedro. E quando esse espírito obsessor se aproxima, começa a direcionar ao Pedro, e nesse momento ele entra em convulsão, aquela situação complicada. Como ele estava na reunião mediúnica, ele e a mãe entra, né, fica apavorada com a situação do filho. O pessoal lá tira o Pedro, que está em convulsão, numa crise epilética, como diz lá, e tira ele para uma sala em que tem uma maca, e ele fica ali. E ele fica naquela crise compulsiva. E a mãe fica naquele estado. Dona Celina, ela vai ao encontro, né, e fica ali dando toda a assistência. Só que ela, como uma médium, que já sabe que ela pode permitir a passividade ou não, o espírito estava ali, os dois, em sintonia, degladiando, e ela não se permitiu da passividade para que o espírito ali pudesse fazer, né, alguma interferência. E ela ficou tentando ajudar de uma maneira ou de outra. Aí eu trouxe para a gente observar como a atuação do fluido, a gente não consegue perceber, mas é tão sutil. Aí vamos fazer a leitura para a gente compreender. Aí ele diz: nesse inteirinho, percebendo a dificuldade de atingir o obsessor, porque ela ficava falando, tentando, né, amenizar a situação. Percebendo a dificuldade de atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio do nosso orientador espiritual, formulou uma vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se degladiavam inutilmente. As palavras da venerável amiga libertaram jatos de forças luminescentes e lhes soltaram das mãos e envolveram em sensação de alívio os participantes do conflito. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado a alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. É o fluido, né? A vontade do pensamento de quem emanou essa prece aí. É isso aí. Senão ele não descola. É isso aí. A prática, quando a gente vê como é que é feito, olha como eu faço como outro, a admiração, olha como é lindo. Tá certo que é um caso, né, de obsessão, mas olha quando você está consciente da forma como você pode ajudar o outro. Você vê que foi ela, na sua prece, ela foi, né, houve essa sinceridade, essa prece verdadeira, sentida. Olha o efeito que aconteceu. Esse exemplo que a gente traz de André Luiz, né, no caso de Dona Celina,
em que ela utilizou. Teve outros casos também, mas a gente não pode trazer tudo, né? Só alguns casos. Complementando aí, Ana, não sei se... Eu li a tua apresentação, mas não me lembro se tem algum caso sobre isso, né? O próprio papel dentro de uma reunião mediúnica com relação àqueles que dão suporte, aquela pessoa que não incorpora e que fica só rezando. Os doadores, né? Ou seja, são doadores de ectoplasma, de fluido, para que a espiritualidade consiga trabalhar aqueles quadros para tirar aqueles espíritos aflitos, né, daquela situação. Então, o que o dialogador faz? Ele simplesmente diz assim, olha, está vindo aí 2 enfermeiros que vai te deixar super tranquilo. Isso são os arquitetos espirituais, esses espíritos que plasmam isso. E esse espírito em sofrimento consegue ver e percebe, né? Vamos dizer assim, aí sente como se fosse a injeção ali dado nele, aí ele se acalma e aí o dialogador consegue conversar com aquele espírito, né? Então você vê aí a função do fluido, né? Criando quadros que permitam você, vamos dizer assim, atenuar o sofrimento do espírito que se incorporou ali. Seja ele um obsessor ou simplesmente algum espírito que está com uma dor. O que eu acho interessante numa reunião mediúnica assim é que tudo que é envolvido, criação fluídica, o uso, né, a manipulação dos fluidos de quem está naquelas doações fluídicas que está sendo feita por aqueles que estão ali sem um tipo de mediunidade, mas é coletado aqueles fluidos e é manipulado em benefício tanto do espírito que está sendo assistido como do médium. É muito interessante todo o processo que acontece numa reunião mediúnica, né?